Olá, pequenos pesquisadores. Hoje já é quinta-feira. Olha quantos dias se passaram. Vamos lá, ó. Domingo, segunda, terça, quarta. Já se passaram 4 dias. Hoje já é o 5º dia da semana. Como é que você está? Eu estou muito bem, graças a Deus. E o texto para memorizar diz o seguinte: o Senhor voltou a chamá-lo como nas outras vezes. Samuel, Samuel. Então Samuel disse: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Deus tem uma missão para você, pequeno pesquisador. Ontem a lição ficou um pouquinho longa, né? Porque tinha muitas coisas que você precisava aprender e entender, né? Sobre ser humilde nas pequenas coisas e que Deus promete uma recompensa para você. Então, aqui vai falar sobre que Deus tem uma missão para você. Que missão é essa? Como eu irei saber quando Deus estiver falando comigo? Nós sabemos que por causa do pecado, né, o Senhor, ele não fala tanto assim como ele falava, né, com o povo de Israel lá no deserto, como ele falava com Moisés, né, como ele falou com Samuel. Então, pequenos pesquisadores, mas ainda Deus continua falando com os seus filhos que são gentis e honestos. Sim, ele continua falando, mas de maneira pertinho, igual ele falava antes? Não, o Senhor não faz mais assim, tá bom? Vamos descobrir como o Senhor fala ainda com os seus filhos, como ele fala com os pequenos pesquisadores. Olha só. Agora você pode pensar assim: Deus não vai chamar o meu nome no meio da noite. Ele não vai falar comigo como fiz com Samuel. Isso não acontece mais. Ei, mas espere um minuto. Vamos falar sobre isso. Lembre-se de que Samuel vivia perto de Deus o tempo todo. Então, olha aqui. Nós sabemos que Samuel ouvia a voz de Deus porque Deus estava com ele e ele estava com Deus, tá certo? Então vamos grifar aqui, ó. Mas espere um minuto, vamos falar sobre isso. Lembre-se que Samuel vivia perto de Deus o tempo todo. Ele ficava no tabernáculo cada vez que o lugar se abria para os adoradores. Claro que ele vivia lá. Mas o ponto é que Samuel estava perto de Deus a todo momento. Como assim? Ele não poderia ter ouvido a voz de Deus se ele não insistisse em ficar perto do Senhor. Já pensou se ele tivesse seguido um exemplo dos filhos de Eli? Será que Deus teria escolhido Samuel para falar com ele? Jamais. Lembre-se que o Senhor não fica perto do pecado, tá? Ele odeia o pecado. O que isso significa para você? Que você pode se aproximar de Deus indo à igreja sempre que aparecer a oportunidade. Então nós temos os cultos de sábado, domingo e quarta. Vá ao culto de oração toda semana, não perca uma escola sabatina, um culto divino ou a Liga Juvenil. Vá à igreja toda vez que convocar um mutirão para ajudar a consertar o prédio, para distribuir folhetos e para ajudar nas campanhas de comportagem valdenses aos domingos. Então, sempre que possível, esteja perto do Senhor. Deus, ele não vive na igreja, mas a sua presença está sempre lá. Seu Espírito Santo e os anjos também estão lá. Jesus disse: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio deles. Mas o mais próximo que você pode chegar de Deus é pela oração. Então aqui nós vemos várias dicas, né? A primeira dica é insistir em ficar na presença de Deus. De que maneira? Orando, né? Lendo a lição do pequeno pesquisador, indo à igreja, ajudando a todos nos momentos que mais precisam, né? Ajudando dentro da igreja. De que maneira? Primeiro, é ficando em silêncio, igual eu falei ontem, na lição de ontem. Isso já é uma ajuda, assim, muito grande. E ser fiel, ser humilde. Então, todas essas coisas, se você fizer, você estará perto de Deus e você ouvirá a voz do Senhor. De que maneira? Através das pregações, através de um abraço de alguém que você ajudou a se sentir melhor. Pequeno pesquisador, Deus vai honrar tanto você, mas tanto você, que você será o menino ou a menina mais feliz desta terra, tá certo? Então você aprendeu agora como ouvir a voz do Senhor? Então vamos para a primeira pergunta. Será que tenho escutado?
Você assiste à escola sabatina e os cultos da igreja toda semana? Aqui é uma resposta individual, tá? Número 2. Você vai à reunião de oração no meio da semana para recarregar suas baterias espirituais? Se não, por que não? Também individual. E a notinha diz assim, ó. Ir à igreja não é uma opção, mas um dever e um privilégio. Então você vai sublinhar aqui, ó. Ir à igreja não é uma opção, mas um dever, um privilégio. Davi disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Pode sublinhar aqui também. Sempre que vou à casa do Senhor, eu aprendo que algo incrível sobre o amor de Deus. Se estou desanimado, tenho nova coragem para lutar. Se estiver em pecado, encontro perdão por meio de Jesus. Se enfrento problemas, encontro a solução ali. Se estou enfrentando dificuldades com alguém, meu coração é suavizado. E eu perdoo. Posso ir à igreja como se eu fosse uma taça vazia para Deus preencher com seu transbordante amor. Na igreja, Deus fala através do estudo da lição, do sermão e das orações. Deus fala através das experiências que outros irmãos e irmãs compartilham e através do testemunho de cada um. Se você não costuma ir à igreja, corre um grande risco de não ouvir a voz de Deus, né? E se Deus não falar mais com você, pequeno pesquisador, e aí, sabe o que vai acontecer? Se você não pedir perdão imediatamente para ele, vai acontecer igual com a família de Eli. Deus vai se afastando, se afastando, se afastando de você, ó, se afastando, se afastando, se afastando. Que quando você vê, ó, cadê? Cadê o Senhor? O Senhor se afastou tanto de você, pequeno pesquisador, que ele não pode mais o quê? Ouvir as suas orações. E isso é muito perigoso. Papai do céu, ele também fica triste. Tudo tem limite, pequeno pesquisador. Se você recebe as correções, mas você não muda o seu coração, o Senhor, ele vai ficando triste cada vez mais. E o Espírito Santo é responsável para falar com você e comigo. Então ele vai se afastando lentamente, porque você endureceu tanto o seu coração que não tem mais, meio de entrada do Espírito Santo. Isso é muito sério, pequeno pesquisador. Aí tem outra coisa, mas você pode estar dentro da igreja e não ouvir a voz de Deus, não sentir Deus tocando no teu coração. Por quê? Porque você está agindo igual os filhos de Eli. Pequenos pesquisadores, eu quero que vocês parem. Eu quero que vocês pensem no que vocês estão fazendo na casa de Deus. Isso é muito sério, tá? E se por um acaso vocês não têm se comportado da maneira correta, peçam perdão a Deus antes que seja tarde demais, pequenos pesquisadores. Nós estamos muito acostumados a ir para a igreja e tratar a casa de Deus como se fosse o quê? Uma social, um encontro com os amigos. Mas não é assim. A casa de Deus merece o quê? Todo o respeito, tá bom? E lembra que a gente leu aqui que a influência para o bem jamais será destruída. Então você tem que fazer a sua parte, tá certo? Então vá à casa de Deus, né? Obedeça a seus pais e lembre-se do que aconteceu com Eli e a sua família que foram destruídos, pequenos pesquisadores. Tá bom? Então, que isso não aconteça com você e com a sua família. Lembre-se, Deus é um Deus de amor, é um Deus que ama, né, nos abraçar, nos proteger, mas ele também é um Deus justo, tá certo? Ele é um juiz muito justo. E ele está o quê? Olhando você nesse exato momento. Então, eu quero que vocês façam o colocando em prática. Tá certo? Então chegamos ao final de mais um estudo da lição de quinta-feira. Um abraço bem apertado para você e até amanhã. Tchau, tchau.